Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia. Boa tarde, ouvintes da emissora Católica de Angola. 13h08. Hoje, discurso direto com Dom Oscar Lino Lopes Fernandes Braga, bispo emérito de Benguela. Bem-vindo ao discurso direto. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, senhor Dom Oscar. Dom Oscar Braga, nascido em Malange e bispo emérito de Benguela, aqui conosco no discurso direto. E apresenta para vocês hoje o padre Quintino Candange. Vamos ver se essa estreia de hoje, se ona na técnica, será boa para depois termos este convívio neste momento também de distensão depois do almoço que pensamos que terá sido para o nosso ouvinte da melhor maneira possível. Então, bem-vindo ao discurso direto, senhor Bispo. Benguela ou Malange? Não posso fazer essa diferenciação, mas há um hífen que liga Malange e Benguela. Qual é? É o amor, o respeito, a simpatia que encontrei na cidade que nasci e na cidade que me acolheu. Eu hoje já tenho mais anos de Benguela que tive de vivência na própria cidade de Benguela, de Malange. É muito interessante o Dom Oscar, aos 80 anos de bispo ou de vida, recebe a homenagem dos dois lados. Angola não quer fazer guerra nem guerrilhas de uns e de outros. Pode dizer-nos quais são os que mais estão no seu coração? Saberia dizer-nos? É impossível, porque quando eu os pus no coração foi para sempre no mesmo lugar. Estão ao lado, estão sentados um ao lado do outro. E quando olho para um, olho para o outro. E quando falo para um, falo para o outro. É o mesmo. Eu, hoje não sei dizer. Posso dizer, porque isso é a verdade, que nasci em Malange, mas vivi em Malange e Benguela. Para todos os efeitos em angolano, com todos os lados da Angola, o norte e o sul. É verdade. Como é que tem vivido esta realidade angolana num contexto em que se afirma ainda esta clivagem de norte e sul, até porque o Papa o lembrou bem há pouco tempo a falar do tribalismo dos bispos? É verdade, nós damos conta, felizmente, segundo a minha maneira de ver, está-se a diluir muito, mas ainda há uns resquícios de alguém que não compreendeu qual é a sua situação, eu digo mesmo no mundo, mas particularmente nós, os angolanos, qual é a nossa situação em Angola. Ser daqui ou dali, ter nascido ali ou acolá, é um acidente de percurso, diria assim, de brincadeira. O que interessa é que nós sejamos angolanos, que nas nossas veias corra o sangue angolano. Não interessa de onde nós partimos ou onde nós estamos, quem foram os nossos progenitores, interessa é que somos angolanos. E é esta palavra, este conceito que eu acho que devia haver em todos nós. No dia em que a maioria fizer assim, nós somos o maior povo do mundo. Mas o padre Oscar é malanjinho e o bispo Oscar é benguelense. Isso é verdade, porque nunca fui bispo em Malange e nunca fui padre em Benguela. Tá bem. Portanto, e como é que foi ser padre em Malange? Olha, foi maravilhoso. Eu, quando vi a possibilidade de vir a ser padre, quase que não queria acreditar. Não fosse a fé que eu tinha, já me parecia assim longínquo, porque ele desde os 18 anos que queria ser padre. E o meu diretor espiritual em Portugal foi quando senti a vocação, porque enquanto estive em Angola até ir para Lisboa estudar, sempre fui muito da igreja. E a propósito, o senhor bispo foi ao seminário bem aos 30, 29 anos e hoje incentiva muitos jovens já desde pequeno a irem para o seminário. Que contraste é esse? O contraste é que vi que, de facto, a vocação é dada por Deus quando se quer. No meu tempo, eu entrei num ano nos Olivais com 7 colegas como eu. Diziam que era vocação tardia. Bem, é uma maneira de falar. A vocação, quando Deus dá, não há tardia, né? Mas compreendi pelo seminário que quanto mais cedo nós entrarmos nesta dinâmica
de serviço aos outros, num crescimento de santidade para poder santificar os outros muito melhor. Lembra-se de algum clérigo que terá conhecido em Malange nessa altura, por exemplo? Eu gosto de ouvi-lo falar sempre do cardeal Alexandre Nascimento. Já o conhecia de padre? Já, esse era o nosso mais velho e com uma conotação, como se pode perceber, muito grande por ele já estar no cenário da nossa nação, não só como padre, mas como ferrenho angolano, pugnando pelos nossos direitos há muitos anos, e o tempo que tiveram, que o obrigaram a estar exilado, isso ainda fez crescer em cada um de nós uma admiração maior. O padre Oscar também marcado com o nome de escuta. Como é que fez essa ligação do padre Oscar Espeteiro já naqueles tempos de Malange? Bem, eu quando entrei para o Seminário dos Olivais vi os movimentos que no seminário permitiam que os seminaristas pudessem escolher e ter numa linha já de preparação futura para o sacerdócio, para depois podermos compreender o que era cada movimento. Aliás, o que aprendi lá depois trouxe para Benguela e fiz o mesmo em Benguela. Cada seminarista devia passar pelos movimentos todos, não obrigatoriamente por escolha livre, mas conforme os anos ir mudando até para ver. E a mim aconteceu isso. Eu vi o valor do escutismo no Seminário dos Olivais, pelo que faziam, pelo que diziam, pelos acampamentos que realizavam, e quando vim como padre, uma das ideias que expus ao bispo, ele concordou logo, foi que fundássemos também Malange Escutismo, porque é um movimento dos mais completos de todos que existem no mundo. Mesmo nós na igreja temos movimentos belíssimos, mas com particularidades, ou é de espiritualidade, ou é de ação caritativa. O escuteiro não. O escuteiro tem tudo incluído no seu movimento. Que bom, que lindo. E agora olhando para toda essa trajetória e todo esse crescimento, sentiu muita falta do escutismo quando foi obrigado a parar com o movimento nacional naqueles anos depois da independência? Senti muitíssimo até. E por isso até Deus lá tem as suas linhas. Logo que eu fui eleito bispo para Benguela, o primeiro cargo que a Conferência Episcopal me deu foi o tomar conta da juventude. Então, mais uma razão por ver que para mim era um movimento melhor. Em que ano foi? Em 73? Não, eu só fui bispo em 75. Pois. Não, eu entrei em Benguela 2 de fevereiro de 75. E depois, na primeira reunião já da conferência, eu fui eleito para ficar com a juventude. E então peguei com certeza no escutismo. Mas não podia pegar no escutismo? Peguei no escutismo por pouco tempo, porque depois foi proibido, não é? Uma visão um pouco errada que souberam os nossos governantes muito bem corrigir mais tarde e deixar que tudo o que é para engrandecimento do homem, do angolano e da nossa pátria, pois deve ter apoio de toda a gente. Por isso eles de novo aceitaram que existisse escutismo e nasceu o escutismo desta nova forma, porque antigamente nós ainda herdámos o escutismo de Portugal. Portanto era o CNE, o Conselho Nacional de Escutas, que era um movimento simplesmente católico. E quando nós fundamos depois aqui em Angola, mais tarde, depois da nossa independência, é um escutismo a nível mundial, e por isso assim fomos logo admitidos no Bureau Internacional. Qualquer religião pode ser admitida no escutismo. Não pode haver, como muita gente pensa, diz, o escutismo é livre, cada um faz. Não é assim tão livre. Não pode haver ateus no escutismo, porque uma das bases de Baden-Powell é precisamente a fé, a crença, o valor da eternidade. E não se pode falar do escutismo laico? Não, o escutismo laico é um disparate quanto a mim, porque mas ele existirá na algum lado? Que eu conheça, não, porque o Bureau pode existir, mas não como filiado no Bureau Internacional, porque o Bureau Internacional exige
que se cumpram as linhas que Baden Powell, que não era católico, como sabe, pôs para o discutir. Qual é a outra coisa que levou para Benguela de Malange, além do escutismo, certamente? Bem, das heranças que Benguela terá recebido como do padre Oscar de Malange? Bem, não sei se foram heranças, mas porque é uma situação diferente ser bispo ou ser padre. Pois não. Né? O ser padre, embora a gente tenha também iniciativas, mas a gente deve subordinar-se à orientação do bispo, e é sempre a melhor, e as coisas, e assim, como bispo a gente pode ter mais criatividade, vamos dizer assim. Mas há duas coisas, de facto: um apoio executivo que já trazia, outra foi toda a ação com os movimentos, seja de jovens, seja dos adultos, porque eu tive todas as conferências vicentinas, era outra das ações em Malange que me animaram sempre. Eu fundei as conferências vicentinas jovens, que só havia de adultos quando eu cheguei como padre, mas eu depois, como professor no liceu, na escola técnica, levei aqueles jovens também a entrar. Fizemos conferências vicentinas jovens em Malange, tiveram grande sucesso, fomos capazes de fazer um bairro para pobres. Não demos todo o trabalho, porque algumas coisas os jovens não sabiam fazer. Era preciso um técnico, mas tudo, dar material, e a massa, e a água, e tudo, a gente construiu as casas, e isso veio para Benguela, e Benguela pode cristamente, digamos assim, orgulhar-se que Benguela cresceu com os vicentinos como mais ninguém em Angola, porque nós fomos os primeiros, e até agora únicos, que tivemos a Conferência Vicentina nos seus vários degraus até chegar a ser reconhecida. Foi uma das maiores alegrias antes de eu sair como bispo. Mas de todo esse trabalho, a partir da Conferência Episcopal de Angola, passou também para todas as outras dioceses. Terá havido uma outra diocese que terá também dado passos nessa direção? Infelizmente eu não vejo. Luanda sim manteve, porque já tinha, os vicentinos já são do tempo colonial, mas foram abaixo com a independência. Luanda manteve uma conferência ou outra, mas nunca chegou ao patamar que Benguela chegou com nós tivemos 3 associações, a do litoral e da zona interior, e chegamos a ter a diocesana, e foi assim que nós conseguimos entrar oficialmente. Custou, foi só a última coisa das que fiz antes de sair como bispo. Entramos na Ordem Internacional, filiados em Paris, como vicentinos, o que nunca tínhamos estado. Para os ouvintes que nos sintonizam agora, estamos aqui em conversa, em discurso direto, com Dom Oscar Lino Lopes Fernandes Braga, Bispo Emérito de Benguela. Nessa conversa de Malange a Benguela, é um bispo nascido em Malange, mas feito em Benguela, porque, como aliás ele declarou há pouco tempo, foi em Benguela onde viveu mais anos de angolano, etc. Mas a falar disso, de angolano e de presença em Angola, eu percebo que tem uma grande paixão por vários movimentos sociais, está envolvido em vários deles. Criou, aliás, não foram só os vicentinos, as mulheres têm orgulho da grande promaica, os legionários, movimentos sociais não só de caráter eclesiástico, mas também de caráter social. Senhor Bispo, já sente satisfeito? Já chega ou ainda há mais que fazer? Meu Deus, um dia que o dia que estou completamente satisfeito já devo estar caduco ou com menos capacidade de ver as coisas. Nós nunca estamos satisfeitos. Mas então o que é que falta fazer ainda? Há várias coisas que se podiam ter feito, eu não consegui. Mesmo nestes que estão, por exemplo, na Promaica, hoje interessou-me sempre muito e doía-me ver a situação da mulher, mas ainda me dói. A Promaica está a ir bem, mas não está ainda a ser a Promaica que eu sonhei, ainda falta. Qual é a Promaica que sonhou? A Promaica que sonhei é aquela de ver cada uma das mulheres em todo o lado, não só um grupo bom como temos, mas que chega até aos nossos quilos, que chega às nossas aldeias, cada uma a reconhecer o seu valor e contribuir com a sua parte nesta felicidade que é um engrandecimento do ser angolano e do ser
participante na vida da nação, colocando a nossa nação a parte das melhores e sem ter medo de se pôr ao lado de ninguém. E sabe que muita das nossas mulheres ainda não vive assim, ainda não compreendeu. Daí o grande trabalho que a Promeica está a fazer e espero continuar a fazer, porque não termina. Há indicadores que lhe chamam a atenção nesse sentido, que gostaria de apontar? Indicadores de que as mulheres não vivam assim ainda hoje? Há indicadores, porque vejo algumas mulheres ainda subservientes que não são capazes de impor o que era natural e de direito sem prejudicar ninguém, deixam amarfalhar. E há ainda outras até vejo já com qualidades intelectuais, mas que deixam minar pelo ambiente de consumismo do mundo e não sabem colocar no seu lugar, se, entre aspas, não quero levar isto fundo, mas quero dizer por uma maneira só de compreensão, que se vendem por aquilo que é luxo ou boa vida, como se costuma dizer, e não são capazes de manter a sua personalidade e o seu valor de mulher, o que vai refletir-se depois nos filhos. Mas hoje há outros, vamos dizer, há outros movimentos que completariam essa proposta, não só pela Igreja Católica, mas também pela sociedade em geral. Há muitos movimentos femininos. Graças a Deus. E até há elogios que se fazem a várias organizações e até ao próprio Estado de permitir mais mulheres no próprio Executivo, em parlamentos, etc. Não é só o movimento da Promeica e não é só... Mas isso não é um indicativo bom? É um bom indicativo, é muito bom. Isso é um dos lados que a gente pode ver. Mas percebe, agitar mas percebe igual que haverá mulheres que, mesmo estando nesses postos, eles não estão interessadas em buscar as outras que estarão em lugares mais pobres ou menos favorecidos. Percebe-se bem, embora não seja muitas vezes, e creio que sim, por aquilo que conheço, não seja dos estatutos dessas organizações, mas depende da pessoa que está à frente da organização, né? E sempre ligou também à mulher o problema da criança, e aliás é também pela ciaste da pastoral da criança. Como gostaria que esses dois organismos, por exemplo, trabalhassem? Houve um alarido no começo de pensarmos que esse serviço de trabalho para a criança e de resgate da pobreza não fosse muito da identidade da Igreja Católica. Sim, e terá sofrido muito, certamente. Houve esse perigo, e a prova é que eu, durante 3 anos, só eu é que pude ter a pastoral da criança em Benguela. Não foi para mais diocese nenhuma. Depois que se começou a ver o valor e o alcance que teria a pastoral, felizmente toda a gente abraçou e hoje está estendido a quase todas as dioceses. Ainda há uma diocese ou outra, não por culpa de ninguém, mas talvez da nossa direção, ainda não conseguiu chegar lá e explicar bem, mas para mim hoje é um movimento mais necessário e que eu ponho mais empenho de ver que vai ajudar a nossa angularidade e o nosso estar na sociedade de hoje. E muita gente, quando se fala na pastoral da criança, pensa logo na criancinha, coisa, já não cresce, catequese, e não tem nada com isso. E tem uma parte disso também, mas o importante é a preparação que nós damos para o nascimento das crianças. Nas famílias. Nas famílias, o acompanhamento do pai e da mãe, como eles devem olhar para o filho que vai nascer, que tem que ser fruto do amor deles, para eles acompanharem com esse amor. E isso está a custar em muito lado. É preciso... Só numa parte interessante, a primeira vez que falei a casais sobre isto, e dizia ao senhor, por acaso, aquele senhor
que nos encontramos, tinha uma viola com ele, disse: olha, você já tocou alguma vez essas músicas que toca também para o seu filho que está no ventre da mãe? O menino lá dentro percebe os sinais. E eles riram-se, este bispo deve estar meio o miúdo lá dentro do ventre, não é? E depois expliquei-lhes que não é assim. Então a pastoral da criança é também uma arma de luta contra a pobreza? Sem dúvida nenhuma, contra a pobreza e contra a doença. Porque nós queremos crianças que nasçam em condições. A maioria das nossas crianças hoje ou vem muito nervosa, ou vem com várias doenças, tudo porque falta este acompanhamento. O governo tem já ações muito boas, o Ministério da Saúde está a realizar ações belíssimas, mas não tem, quanto a mim, eles não levem a mal, mas eu digo como angolano, portanto, filho da terra, não tem capacidade de chegar a todo lado. A maioria das famílias do interior e dos centros mais pequeninos não tem esse apoio direto. Não conseguem lá chegar, e até porque há uma deficiência da nossa parte de angolanos, que não sei como lutar contra ela, porque é difícil, que é das pessoas saberem que devemos tratar igualmente todos, e todos precisam de nós. E a maioria dos que têm estes conhecimentos quer ficar só nas cidades, nas vilas mais desenvolvidas, onde pode ter televisão, onde tem água canalizada, onde tem tudo isso. E a maioria do nosso povo que necessita não está aí. Então é muito difícil chegarem, e isto eu vejo mesmo, ainda há pouco tempo disse Sua Excelência o Sr. Presidente da República, quando tivemos audiência, e tenho dito lá em Benguela aos nossos governantes, sobretudo da educação, que nós precisamos de olhar para a educação das nossas crianças. Está-se a fazer um trabalho lindo de educação e salas de aulas já maravilhosas, universidades a nascer por todo lado, que maravilha, mas esquecem-se que os que têm que frequentar isto devem ser todos angolanos, não os privilegiados. Mas há esse risco de que... Há o risco, porque nós temos um exército de crianças que continua sem ter aula, sem saber crescer como capim, como eu costumo dizer. Não pode ser. Quais seriam as alternativas? As alternativas é que temos que ir olhar, está já organizado as coisas, pois que haja quem continua a manter e a pôr melhor o que já temos, mas há de haver um exército aí para o interior e aí buscar. E a propósito, o senhor é engenheiro agrônomo também, e liga isso. Deixa-me dizer sobre esse final. Pois. Eu compreendo e acho que é bem, que deve ser assim, que os professores devem ser bem preparados e ter gente como deve ser a ensinar, não ser um qualquer, porque senão também o ensino não tinha valor. Mas quando temos estas centenas, milhares de crianças sem ninguém, por que não aproveitar um que tem a 9ª classe, 8ª classe, e não pode ser professor por falta da parte pedagógica? Eu concordo, mas se não temos ninguém, nem temos quantidade suficiente, nem aqueles que querem ir para estas situações, e há lá outros que vivem mesmo lá e têm, porque não se aproveita enquanto não temos outros, esta gente que pode ajudar, dando todos os anos uma formação também na linha pedagógica. Então esse é um novo conceito da reforma educativa, de certo? Bem, não sei, não é como... Falem os técnicos, Os técnicos da educação é que sabem o que tem em manga. Está bem. Em discurso direto aqui com o Dom Oscar, quando são 13h32 na emissora católica de Angola, emissora católica que aqui hoje em discurso direto está em conversa com Dom Oscar e apresenta para vocês o Padre Quintino Candange. Senhor Dom Oscar, vamos então falar agora das aldeias que muito visitou e que foi uma grande paixão também de serviço que lhe caracterizou nas comunidades, e sempre fez esse desafio aos líderes a irem até lá, recordo-me aqui até de discursos em coquetéis aos governantes: olha, vocês têm que ir para lá, têm que ir para aquele outro. E até o senhor cruzava, aliás, como todos os bispos de Angola, ao fogo para chegar aos lugares onde até era muito mais difícil acesso, e tinha afinal este lado bom do missionário. Como é que foi essa experiência e como é que sente Angola hoje, já com 10 anos de paz,
já está muito melhor em termos de assistência a essas comunidades, ou talvez falte ainda algum entusiasmo? Como entusiasta desta causa, aliás, eu queria ligar isso também com a sua especialidade humana, que é aquela de engenharia agrícola. Como é que está isso? Como é que vê Angola de hoje nessa perspectiva? Olha, eu vejo Angola nesta perspectiva de chegarmos a todo lado e ver melhor do que então, naturalmente. Sim. Primeiro porque temos agora mais possibilidades. Podemos circular sem aquelas grandes ansiedades com que nós fazíamos naquele tempo. Quando saímos de casa não sabíamos se voltamos a casa. Voltaríamos a casa ou não. E para não andar muito, como eu fazia em Benguela, para ir para a visita pastoral eu ia um mês ou um mês e meio sem sair de lá, porque lá, girando nos quimbos, era melhor do que andar a vir a Benguela e voltar e ir. Isso foi muito bom. E hoje que podemos fazer isso melhor. Mas, de certo modo, eu ainda não vejo que este tempo de paz e estas possibilidades que temos agora, que estejam a levar mais gente até junto destas populações mais carenciadas. Eu vejo, pelo contrário, até que estamos a servir de meios que são esplêndidos, são modernos. A gente também deve ser moderno, não devemos estar antiquados, mas que esses meios estão a servir para juntar. Faz tudo, chama-se cá, vem aqui e faz. Eu creio que isso é um método também a usar, mas que não é o principal. O principal é ir lá, onde estão as pessoas, estar com eles, falar, compreender, eles compreendam que nós estamos com eles. Porque vir um grupo de um lado e a gente dá-lhe meia dúzia de ideias, esses ficam animados e transmitem alguma coisa, mas é diferente deles verem a própria pessoa responsável estar com eles. E eu creio que nisto Deus deu uma felicidade muito grande e serviu se calhar de uma armadilha. Pois não. E a armadilha foi eu ver que não tinha padres na diocese. E os poucos que havia saíram todos com a independência, tirando os Como foi em 75? Pois, tirando os nossos saletinos, que se mantiveram muito bem. Mas a maioria dos padres que tínhamos então na diocese saíram. Que era um número grande. É um número grande, mas saía com razão. Nós não podíamos criticar, eles não podíamos garantir-lhe segurança. Tinha que ser só pelo amor à camisola, como dizem os desportistas. E eu dei conta nas viagens que fiz logo nos primeiro ano e segundo de bispo, à Espanha, à Itália, ao México, por todo lado onde me diziam, a Santa Sé dizia, ali há muitos padres, vá pedir ali, vá pedir acolá. Eu fui e tive promessas lindíssimas, vim encantado, mas não vi realizar nenhuma. Eu disse, não é este o caminho. E o caminho foi ir a essas comunidades, foi ir às aldeias. Portanto, durante a guerra e pregar o Evangelho da missão. Foi isso, de facto, muito bom. Quer dizer, a preocupação grande pelas vocações veio a dar todo o trabalho que deve ser nosso, não só por causa das vocações, mas por tudo mais. E isso ajudou-me muito a conhecer a diocese e estar com eles e a saber, de facto, o fruto foi grande. Vocês sabem bem. E nesse contexto do desenvolvimento rural, que passos é que demos nestes 10 anos de paz, por exemplo, tentando fazer uma pequena análise deste passado difícil e agora destes novos tempos? Sua Excelência, o Sr. Ministro da Agricultura, tem planos muito bons, é um homem competente e gosto muito dele, da maneira como ele está a gerir, mas que tem que dar uns passos gigantes. Não sei se ele é capaz de já vos ter dado até. É quem trabalha com ele. Pois não. Tem que dar os mesmos passos. Porque que passos são estes? Os passos de porem a nossa gente a trabalhar, deixarem de estar nas cidades, deixarem de estar sentados e pôr a gente a trabalhar para lhe dar condições, conhecimentos técnicos ao lado dele, para verem como produzir, aqui voltamos fazer associações. Aqui voltamos àquela velha ideia de não termos escolas lá.
Pois, as escolas devem ser lá no lugar. Mas era possível começar com outro tipo de escolas, como por exemplo fazem as organizações, as ONGs, a alfabetização de base como uma alternativa? Bem, junto de mulheres, muita coisa das ONGs são boas. Nós também aproveitamos na própria igreja, na Caritas, que eu fui muitos anos responsável da Caritas e aproveitei muitas coisas belíssimas das ONGs. Mas as organizações, as cooperativas, essas coisas. A ONG grande tem que ser a nossa, não precisar de uma ONG de fora para fazer as coisas. Isso enquanto não temos que nos servir. Eu vejo, nós temos muito petróleo, temos diamantes, são coisas maravilhosas que estão-nos a dar possibilidades económicas, mas não é o principal para nós. A riqueza número 1 somos nós mesmos. Esses diamantes, esses petróleos deveriam financiar estruturas no interior que pudessem... E pensar que eles não são para sempre. O petróleo acaba, o diamante há de acabar, mas a vida das pessoas tem que se manter, há que comer, há que viver. Os angolanos têm que continuar Tem que continuar, e nós estamos com muito déficit. Podemos ter muito mais a agricultura desenvolvida se fôssemos capazes. Fim ao cabo, falamos da distribuição da renda e falamos dos problemas dos desníveis sociais. É o grande problema com que se debate. O desnível social tem que haver toda a vida. Pois sim, porque todos nós não somos iguais. Uns somos mais preguiçosos, outros somos mais diligentes. Mas naquilo que os direitos nos dão comum. Temos é que tentar que esses desníveis sejam mínimos. Quer dizer, haver sempre está que haver. Que estratégias é que se podiam a seguir, além do simples facto de sabermos que há diamantes e petróleos? Haveria outras estratégias que podíamos que a grande estratégia é nós irmos até onde estão as pessoas, é ir até onde os governadores fazerem campo e dormirem lá nos campos, é isso? Olha, o nosso governador de Benguela nisso é um exemplo extraordinário. Ele vai, está, não está só no gabinete, até às vezes é difícil apanhá-lo no gabinete. E é assim, mas quer dizer, não vai tanto do governador ou do administrador, esses têm que ser... Não, mas as administrações... esses têm que ser os incentivos das pessoas. Haverá nos próximos anos, por exemplo, as eleições autárquicas, essas podiam ser uma esperança nesse sentido. Mas as pessoas têm que ser preparadas, eu ainda não vi preparar as pessoas para isso. Tenho medo que Não, por exemplo, numa altura em que as comunas, as aldeias sejam mais autónomas, recebam orçamentos e discutam com as comunidades, e quem sabe isso não será uma alternativa? Era uma alternativa, mas as pessoas têm que ser preparadas para isso, porque tenho medo, como ia dizer, que essas eleições que vêm dar essa autonomia que queremos sejam autonomias de partidos e não autonomia da pessoa que tem capacidade. Como, por exemplo, a aldeia de partido B, a aldeia de partido C. E este não, porque não é da Liga. Nós temos que ultrapassar isso. Os partidos sempre tem que haver, e é muito bom haver, senão mera sensaboria, tudo a virar para a direita ou tudo a virar para a esquerda. Não, isso não tem jeito nenhum. Tem que haver de tudo. Agora, todos têm que ter um centro comum, digamos assim, um dominador comum, que é querer o bem de todos e a nação em primeiro lugar. Não me interessa lá nada interessa que com aquilo que eu faço eu vou engrandecer a minha terra e vou dar possibilidade aos meus irmãos desta terra a serem o homem e a mulher que devem de ser. E nesse sentido é muito bom que a gente chegasse a esse ponto. A esse ponto. Aqui em discurso direto para os ouvintes da emissora Católica de Angola, com o Dom Oscar, quando são 13h42. Uma conversa muito boa. Agora gostaria de perguntar que coisa que lhe marcou mais. Também teve Placeaste organismos que chefiou em primeira pessoa e teve que fazer viagens internacionais. Já falou um pouquinho da Caritas, mas se calhar até quisesse acrescentar, porque a Caritas Nacional é uma herança de um passado de muitas dificuldades. Nunca esteve também à frente da comunicação social, que me lembro. Nunca me empurraram nesse setor.
estive não sei, como disse há pouco, comecei com a juventude, as vocações consagradas, depois na Caritas. Na Caritas, o que é que lhe marcou mais, além desse empenho de assistência que a Caritas angolana da Igreja Católica teve? O tempo que eu estive na Caritas ficou marcado por ações que permitiram aqueles que trabalharam comigo, sabe que noutras coisas não é a pessoa que está à frente que faz, é o conjunto, quando se dão bem e todos. A Caritas que tínhamos recebido já do Sr. Dom Alexandre, os primeiros passos, depois cresceu no nosso tempo, no tempo em que eu estive, com esta sede que temos, que foi uma luta, porque nós vivíamos nos quartinhos ali no Carmelo. Simplesmente fizemos uma sede que é maravilhosa, está lá, e hoje continua já com outros programas mais amplos, porque acabou o tempo só de socorrer, assistência, mas que foi extraordinária para Angola. O Ministério da Recepção Social soube compreender e soube muitas vezes ajudar, e por isso nós podemos fazer verdadeiros milagres que muita gente nem sabe. E gostava de dizer algum, por exemplo? A irmos até estas situações como foi de Banza Congo, como foi da parte de Menonga, até à própria Jamba. Eu tive que ir de avião sem a gente saber, ao Ambo, numa das viagens, como vocês já sabem, porque os seminaristas souberam isso melhor. Eu não morri, por sorte. O piloto a tempo ouviu a chamada de regresso, porque se tivesse tentado aterrar, eu já não era vivo hoje. Talvez Deus não tivesse querido que fosse lá para a sua casa. Acordou o piloto a tempo. E isso tudo ajudou muito a que nós nos mantivéssemos e chegássemos até o dia de hoje. E todo marcou muito em mim neste tempo todo foi de facto a Igreja na sua cúpula ter compreendido o grande, valoroso Paulo VI, que nós nunca devemos esquecer. Foi o homem que, com fé e com visão grande, olhou para a nossa terra e tornou a nossa hierarquia, a nossa igreja angolana. Até lá nós tínhamos quase nenhum. A partir dele, os bispos angolanos começaram a nascer. Então foi um homem extraordinário. Mesmo assim, muita gente pensa que o senhor Dom Oscar não é angolano. Já sofreu isso da carne. A toda hora. Até pessoas que me conhecem às vezes não sabem. E depois tem uma característica que é fácil as pessoas confundirem. Uma vez haverá de facto em Angola portugueses, ou melhor, angolanos brancos que estejam a sofrer de facto? Há muitos angolanos que tiveram, por serem brancos, sim, que estejam a sofrer esta... Hoje creio que está a passar, porque já compreendem, mas eu dava-me a lembrar uma das ocasiões, falavam muito em mim, com certeza, fora, e todas as pessoas convidaram-me, queriam me ver. Quando eu lá cheguei, eu sou... mas é branco. Eu disse, pois sou, mas sou angolano. Que nunca pensavam, quando não me conheciam, não pensavam que eu fosse branco. Sabe que isso também é uma profecia, passa uma mensagem. E a angolanidade é isso? A nossa terra de Angola tem isto de maravilhoso. É que somos todos angolanos. Que bom. Só aqueles que de facto não compreendem é que podem pôr um acento na cor ou no lugar. E hoje, quando vai a Malange, o que é que se lembra mais? Bem, eu hoje, quando vou a Malange, pois lembro-me dos meus primeiros anos de padre, que ficaram a marcar sempre, sobretudo os jovens. Os jovens, fui professor deles e lidei com eles, muita juventude. Vejo alguns já mais velhos, bem colocados lá, infelizmente poucos, porque a maioria, os mais velhos morreram. Os da minha idade, os que estavam mais comigo, a maioria fugiu para Luanda, estão aqui muito bem, aqui os encontro mais quase que em Malange. Mas ainda há uns tantos que são capazes de... Eu não me esqueço que a Santa Sé lhe pediu para também estar no Ambo durante algum tempo. Certamente o Ambo é uma terceira filha também da tua história, da sua história pessoal. O Ambo todos os dias em oração,
tem uma oração que é sempre pelo AMBO, porque... Pois foi lá também esse administrador trabalho, administrador, não chegou bem a um ano. Pois. Nós ainda tínhamos a esperança que o Sr. Bispo viesse a ser arcebispo do Ambo. Pois é, essa esperança parece que era de muita gente, pois. Mesmo de quem manda, mas não era minha. e eu sempre disse... E o que é que lhe marcou naquela trajetória da transição, quando o Dom Vito saiu, etc., e depois teve... A boa vontade de toda a gente, sobretudo dos padres. Os padres foram encantadores. Todas as coisas que eu realizei com os padres, as reuniões, todos estavam animados a ir para a frente, todos estavam animados a aceitar. Custou um bocadinho porque o AMBO tinha sofrido muito, muitos padres estavam só na cidade. Eu comecei a pedir para ir para as missões, a colocar. Eu nunca coloquei um sozinho porque eu nunca gostei disso, também ele era assim. Eu acho sempre que devem estar 2 ou 3. E eles aceitaram com muita coragem e com muita dedicação. Fiquei e tive a felicidade de ainda ordenar alguns lá, fazem parte sempre do meu rol das orações, porque de facto, se de tudo que eu fiz de padre mesmo, posso dizer, aliás, as coisas como padre, porque no dia da minha ordenação sacerdotal, dos 7 ou 8 ou 9 ofícios que o Bispo me deu, no dia da festa à tarde, um deles era diretor espiritual do seminário. Pois. E ficou logo desde aquela primeira data o conhecimento e o estar com os seminaristas. Por isso eu posso dizer que a menina bonita dos meus olhos de padre, mas mais de bispo até, foram os seminários de seminaristas. E por isso me animou sempre muito e me deu uma capacidade de juventude. Porque a gente, quando trabalha com a juventude, torna-se jovem, mesmo que tenha mais idade. Ok. Lembra-me também que João Paulo II é uma pessoa que lhe marca muito como figura. Aliás, o recebeu na sua diocese em Benguela quando foi da visita papal a Angola, mas também ainda foi convidado pela SEASTE a ir ficar, a presenciar o anúncio da beatificação. Que mensagens é que partilhas é que gostaria de fazer como referenciais da sua vida para esta relação boa, belíssima que Angola tem com esta figura de homem da Igreja? João Paulo II não foi só de Angola, é um homem de todo o mundo. E o ter Deus permitido que a gente soubesse que ele está já no seio dele, já a ser beatificado, e esperamos agora que a canonização não demore muito também, foi uma das maiores alegrias que eu tive enquanto ser humano. E é por isso que logo que soube que estava marcada a beatificação, eu disse que eu tinha que estar presente. E a conferência soube e disse, então pronto, representas lá. Está bem, e fui com muita alegria e quis estar na primeira vez, no dia da beatificação. O Papa marcou a festa litúrgica anual, que é dia 22 de outubro, por ter sido o dia em que ele foi coroado Papa. Pois. Então, logo ali eu disse, e na primeira festa eu também vou estar aqui. E lá estive este ano também. O ano passado, no dia 22 de outubro, a primeira vez estive com o Dom Filomeno na beatificação, e agora no dia estive com o Dom Zacarias e vivemos em cheio aquela hora grande de celebrar a primeira missa ao Beato João Paulo II, e continua a espalhar, trouxe logo por todo lado, e agora é dos presentes. Quando vou a uma aldeia ou quando vou a um encontro, dou sempre o retrato de João Paulo II, que saiu lá no Vaticano no dia da beatificação, com a oração já própria composta para ele. Ouvintes da emissora Católica de Angola, estamos aqui em conversa, em discurso direto com Dom Oscar Lino Lopes Fernandes Braga, Bispo Emérito de Benguela, quando são 13h52. Nesse dia muito especial, que é sexta-feira, o Delbar de mais uma semana. Senhor Bispo, estamos no ano da família. Certamente, como Bispo Emérito, sem estar diretamente a dirigir uma diocese, terá as suas ideias em relação ao que se pode fazer de bom para as nossas famílias. Que ideias é que gostaria de partilhar connosco e, sobretudo, para aqueles que têm esse desafio grande de estarem à frente desta pastoral?
Olha, eu creio que este é um dos problemas importantíssimos que nós temos entre mãos neste momento. Sabes que a conferência estabeleceu 3 anos para se tratar sobre a família, cada ano um tema especial, mas todos a englobar a família. E este tema da família não podemos ir só buscar, também temos que ajudar as que já estão constituídas, mas temos que fazer com que se formem famílias autênticas, que consigamos remar um bocadinho contra a maré, porque hoje os jovens não se gostam de comprometer. É um dos defeitos dos jovens, que quanto a mim não é defeito do jovem em si. O jovem é sempre um jovem. Então, por assim, não é. O defeito para mim é dos mais velhos, que não sabem educar os jovens. E daí a mensagem do Papa. Foi, de verdade, não sabem, porque o que é que eu vejo hoje? Eu dou conta de que os jovens, ou há umas famílias muito, como se dizia antigamente, agora não sei já a linguagem, muito corujas, pois é que é tudo o filho não sai de casa, a mãe vai levar o filho à escola, no carro, está à porta quando ele sai, traz. Aquela vigilância. E tudo. E acabam por não ser pessoas normais, porque não se sabem dar, em casa depois tem tudo, e esse tem tudo até ficar tão-nos a prejudicar, hoje sobretudo com... Eles não têm liberdade. A liberdade deles hoje é estar à frente dos aparelhos... do Facebook, dos computadores. Mas o senhor não é contra a tecnologia? Eu não sou contra a tecnologia para o bem, mas sou contra a tecnologia para escravizar. E hoje muita gente acha que está escravizada à tecnologia. E isso está a prejudicar muito. Estas crianças hoje entram em situações fora da idade deles. Portanto, não são capazes de viver gradualmente a sua idade por causa daquilo que veem e do que escutam nesta tecnologia. O senhor defende então as creches, essas organizações de educação bem mais organizadas? O pai hoje não teria muito tempo para acompanhar o filho. Pois o mal é isso, é onde eu queria chegar. E porquê que as crianças estão a ser assim? Porque nem estes dojos, de facto, têm tempo para eles e monopolizam os filhos, não deixam os filhos conviver, mesmo se há uma festa, eles que organizam a festa em casa, o filho não convive, e a vida não vai ser assim quando eles crescem. Outros, então, é o contrário, não tem tempo para nada, e o filho vai onde quer, sai quando quer, come onde quer, onde quer, eles não têm nada porque têm a sua vida organizada, têm isto aqui. São dois extremos. São os dois extremos maus. O equilíbrio seria... Nós precisávamos de um equilíbrio aqui nas famílias. Estas famílias novas que a gente quer agora formar têm que ser mentalizadas, têm que tomar conhecimentos desde a juventude. Portanto, este problema da família começa na juventude, para que eles saibam comprometer um compromisso que é de felicidade e de benefício de toda a sua terra. Os jovens hoje não se querem comprometer por nada, porque casar, meu Deus, pensa casar, uns meses. Até se diz enforcar-se. Pois. Até enforcar-se. E depois, nós, os adultos, é que temos culpa, porque nós próprios é que, com a nossa linguagem e com as críticas que fazemos, estamos a dar valor a muitas coisas que eles dizem mal. Nós devíamos saber também falar com eles. Que os jovens consigam ser jovens. Os jovens são sempre bons, não há jovens maus. Já dizia o Padre Américo, não há rapazes maus. São sempre bons. Muito bem, o senhor pode dar uma palavra final em 50 segundos. Palavra final. Estamos aqui muito obrigado. Com o final do nosso tempo. Muito obrigado por vocês terem ocupado um tempo comigo. Mas obrigado nós, por essas lições de vida muito exemplares. Espero que a Eclésia continue assim numa linha de formação, de chegar às pessoas, de ser agradável, elas escutarem a Eclésia e darem conta que vale a pena escutar a Eclésia, porque vai numa linha de formação, vai numa linha de alegria, vai numa linha de a pessoa se tornar mais pessoa e a sua terra ser melhor. Muito obrigado, Sr. Bispo. Era aqui conversa no Discurso Direito com o Dom Oscar Lino Lopes Fernandes Braga, e
terminamos então essa nossa conversa. A técnica foi de Siona Júnior, apresentação de Padre Quintino Candangi, conversa aqui nessa sexta-feira em discurso direto com Dom Oscar Lopes Fernandes Braga, emérito de Benguela. Foi uma conversa ligando os extremos de Angola, de Malanje a Benguela, mas afinal, como se diz em toda a extensão, da Angola toda. Obrigado. Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia.